Fala, povo do esporte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do videocast esportivo Caminhos do Ouro, o videocast de quem quer vencer na vida e nos esportes. Meu nome é Fábio Bernardo, eu sou analista de esportes e hoje eu entrevisto um dos principais treinadores de handebol do país. Ele também já foi atleta da Metodista em São Bernardo do Campo. Seja muito bem-vindo, Viomário da Silva, o famoso Ula. Olá pessoal, muito boa tarde, é um prazer imenso estar aqui no Caminhos do Ouro. Vamos fazer um bate-papo aqui legal, falar um pouco da carreira, falar um pouco da modalidade. Eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para poder divulgar um pouquinho mais a nossa modalidade. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto, meu querido. Vamos começar pelo teu famoso apelido, rapaz. Onde que você adquiriu essa alcunha aí de Ula? Como é que surgiu esse apelido aí no meio esportivo? Então, rapaz, esse apelido ele é meio icônico, assim, pelo fato de... Quando eu iniciei o handebol, eu sou natural de Santo André, né? Mas meu pai é natural de Salvador e a gente migrou para Salvador nos anos 80. E eu entrei numa escola que não tinha o handebol ainda e eu fiz parte de um grupo de um outro colégio. E tinha um colega meu que era categoria acima, que quando me viu falou, poxa lá, ó, parece da tribo dos Ula-Ulas. A tribo dos Ula-Ulas era uma tribo que tinha na África, que eles usavam uns ossos na cabeça. E aí eu vindo de São Paulo, fiquei muito chateado, ficava brigando, reclamando, e aí o apelido pegou, cara, e ficou nacional. E agora ninguém me conhece mais pelo nome, é só Ula-Ula. Inclusive eu tô divulgando em primeira mão a origem do meu apelido. Que legal, cara. Bom, então vamos começar pela tua história, né? Pela tua trajetória esportiva, acadêmica. Você hoje é treinador internacional, mas foi atleta também. Conta o teu caminho do ouro pra gente, Ula. Então, assim, eu sou natural de Santo André e o caminho que eu segui foi da minha irmã. Minha irmã era uma atleta de ponta na época aqui da Pirelli. Ela jogava basquete, treinava handebol no colégio, mas ela era uma atleta muito boa do basquete. Já treinava nas equipes da Pirelli, eu morava em Santo André, no Jardim Santo Alberto. E quando eu vi ela começando a galgar os espaços, o caminho no esporte, eu falei, poxa, é um caminho a ser seguido. Só que nesse momento, nesse intervalo, nós mudamos para Salvador. E chegando em Salvador, não tinha basquete para ela fazer, e a gente começou a fazer handebol no colégio. E sempre seguindo ela, atleta de referência, muito boa jogadora, e eu fui no caminho dela. Só que deu uma época que ela não gostou mais, ela parou. E aí ficou eu com o legado de levar o esporte na família, né? Tinha um pai muito rígido, que falava que estudo era em primeiro lugar, tal. Só que eu tinha uma carreira também, eu jogava futebol muito bem. Eu era canhoto, jogava futebol muito bem. E um certo dia, um dirigente do futebol falou assim, ó, você tem um potencial muito bom, eu vou te levar para as categorias de base do Ipiranga, que era um clube que tinha em Salvador, que era Bahia, Vitória e Ipiranga. Aí meu pai falou, não, futebol não, que você tem que estudar. Aí eu desenganei aquele pouquinho ali e entrei no handebol. Aí conheci o treinador de handebol Paulo Gilberto, que é minhas referências, né? Foi que me deu o caminho para seguir na modalidade, para seguir como profissional. E ele começou a galgar a carreira ali. Aí no primeiro ano eu fui para jogos escolares, depois para jogos brasileiros, e aí comecei a seguir a carreira já em Salvador. Num determinado momento, lá no ano de 1993, eu fui participar de um treinamento da seleção brasileira. Não fui nem convocado, eu fui convidado a participar de um treinamento da seleção brasileira, onde estava o treinador da Metodista, Alberto Rigolo, me viu treinando e me fez o convite. Falou, ó, você tem potencial, quero você comigo lá na Metodista de São Paulo. Aí nesse exato momento eu terminei o meu vínculo lá em Simões Filho, que era o clube que eu jogava na Bahia, Simões Filho, e vim para a Metodista e fiquei na Metodista por longo 10 anos como atleta e depois me tornei treinador. Que legal, hein? Que história, hein? E aí, é mais fácil ser atleta ou treinador? Então, assim, são épocas distintas, né? Quando a gente tinha esse período de atleta, nós tínhamos um grupo que era muito mais homogêneo, a gente tinha as mesmas ideias, tinha os mesmos objetivos, isso facilitou bastante a formação. Lá em Simões Filho também, porque era uma cidade pequena, uma cidade que ficava a 24 quilômetros de Salvador, então a cidade só tinha o handebol, então era muito bem focado. Quando eu chego na Metodista, o projeto era muito bom, era um projeto gigantesco. O professor Alberto Rigolo tinha uma ideia muito ampla de handebol, uma visão internacional de handebol, e os atletas que ele foi convocando se adequaram ao projeto.
Formamos um grupo vencedor, campeão de tudo, terceiro lugar em mundial de clubes. E assim, o projeto foi formando dos atletas os treinadores. O Alberto tinha uma preocupação muito grande, não só manter a gente enquanto atleta, mas também formar treinadores para que o futuro do handebol tivesse uma continuidade. E aí todos nós fomos nos especializando, né? Eu, o Agberto, o Hélio, o Macarrão, o Cubano, todos nós passamos de atleta para treinadores. E fizemos o caminho que eu acho que foi o mais importante em nossas carreiras. Começamos na categoria mirim, depois subimos para infantil, cadete, o juvenil, até chegar na equipe adulta. Então acho que esse processo de formação nos ajudou bastante. Hoje, e também naquela época nós tínhamos muitos clubes, né? São Paulo tinha em média de 10 a 12 clubes que praticavam handebol. Hoje a gente está num processo um pouco menor, aqui na capital, aqui na região do Grande ABC. Nós temos um número menor de clube, mas aí a formação nas escolas também deixaram de existir, tão poucos. Isso atrapalha não só o handebol, mas eu creio que todas as modalidades. Esse processo de um aluno não ter a iniciação esportiva no colégio tem dificultado muito e a gente tem penado bastante. O handebol escolar, ele era bastante difundido, inclusive na área pública também, né? Não só nos colégios particulares. Você está me dizendo que ele deixou de ser trabalhado, é isso? Perfeitamente. Nós tínhamos esse grande boom de atletas, a maioria deles vinham de colégio público, porque os professores faziam o processo de iniciação da modalidade, eles já vinham para o clube com mais ou menos um caminho já de fundamento entendido, e isso facilitava o nosso processo para elaborar melhor e montar melhor esses atletas. Hoje, esse processo acontece de menos, né? Escola particular ainda tem um processo de formação, mas escolas públicas muito pouco se tem trabalhado esportes iniciais nos colégios. Não só o handebol, mas o handebol, o basquete, vôlei. Esses esportes que a gente tinha o início no colégio, a partir de agora diminuiu bastante, né? E aí o jovem perde o interesse. E para iniciar num clube, num centro esportivo, às vezes se torna muito difícil, porque às vezes o pai tem que trabalhar, não tem como levar à tarde no período contrário da escola. Então o número a formação de atletas diminui bastante. Então isso tem dificultado bastante a formação de novos atletas. Poxa, que pena. Bom, você citou aí referências também como treinadores, né? O Cubano, né? O Daniel, conhece, ele trabalha no Centro Olímpico do Ibirapuera com a modalidade, faz um trabalho muito bacana também. Vocês jogaram juntos? Inclusive, você está me devendo uma entrevista, hein, Cuba? Tô te esperando, hein? Cuba, vem, hein? Então, no ano de 1996, a Metodista fez um contrato pela Cuba Esportes e trouxe o Daniel para ser um dos treinadores das nossas categorias de base. E alinhado a isso, ele veio jogar com a gente também. Então, eu joguei junto com o Daniel os anos de 97, 98, 99, 2000, até 2002. Nós Seleção jogamos brasileira? Juntos. Não, seleção metodista, né? Metodista. Como o Daniel tinha a nacionalidade cubana, ele ainda não tinha feito o trâmite de documento, ele não pôde jogar pela seleção brasileira. Então nós jogávamos sempre pela equipe da metodista, né? E aí, nesse intervalo, o Daniel ajudou a montar a estrutura do handebol da metodista, que veio com uma outra visão, na época uma visão socialista da modalidade, que era a Rússia, que era um dos papas da modalidade, e ele trouxe para nós com aquilo que a gente tinha, agrupou para montar a ideia de trabalho da metodista, que hoje a gente está aí, colhemos muitos frutos com muitos atletas, inclusive não só no Brasil, mas no mundo todo. Fizeram história, né? Na verdade, né? Nós temos um trabalho aí de excelência, né? A metodista ficou de 93, acho que até 2009 como metodista, depois voltou até 2014. Nós tivemos um trabalho de excelência gigantesco no país. Chegou uma época que nós tínhamos 11 polos de formação de atletas, né? Espalhado em toda a região do Grande ABC, aqui em São Paulo. E isso nós colhemos muito fruto, né? Nós tínhamos época que tinha 7, 8 jogadores na seleção principal, e na seleção de base tínhamos 3, 4 atletas por seleção de base. Sensacional, lá. Parabéns, grande trabalho. Aproveitando o ensejo, então, a gente vai entrar no primeiro quadro do programa, que é o Conta Comigo. Aonde praticar o handebol hoje em São Paulo?
a iniciação, né? Qual lugar você recomenda para a garotada começar a dar os primeiros passos aí na modalidade? Hoje nós temos aqui em São Paulo e na região do Grande ABC alguns polos de referência, né? Como você citou, tem o Centro Olímpico aqui na capital, que tem um polo que agora agregou o masculino também. Nós temos na região do ABC o São Caetano, que hoje tem uma estrutura muito parecida com aquilo que a Metodista fazia. Hoje nós temos em média, na formação, hoje tem em torno de 120, 140 crianças. Uau. Lá com a professora Carla, iniciando a modalidade entre pré-mirim, mirim, infantil. É o mini handebol, né? O mini handebol. Nós temos em São Bernardo, o São Bernardo, que tem no Baetão também esse processo. Tem Pinheiros, o Esporte Clube Pinheiros, que já é um clube particular, mas que também continua formando e fomentando atletas. Guarulhos voltou agora também, e a gente tem esses pontos de formação, né? Tem alguns outros pontos que não trabalham a nível de federação, mas que formam atletas também. Mas hoje a gente tem um número menor, um número mais reduzido aqui na capital, aqui na região do Grande ABC. Mas esses polos que ainda existem estão formando bastante atletas. Hoje São Caetano voltou a ter handebol de mirim a adulto. O feminino nosso hoje, a Renata começou esse trabalho em 2009, e hoje nós temos equipe mirim até adulto no feminino, temos de mirim a cadete e adulto no masculino. Então São Caetano está voltando para o cenário nacional no handebol. Hoje é uma potência, é uma excelência no handebol. Então a gente vê que está abrindo horizontes para que a modalidade venha a crescer no futuro. Que bacana, hein? Parabéns. A Renata esteve com a gente também. Opa, legal. Tua chefa, né? Ex-atleta, militante, né? Seleção brasileira, militante do handebol. E secretário de esportes da cidade também. Foi um período secretário de esportes, ajudou bastante. Vamos falar então agora, o próximo quadro do nosso programa é o Investe em Mim. Quais são as empresas que apoiam o esporte no Brasil? Quem te patrocina? Hoje você está com a seleção brasileira cadete, é isso? Cadete feminina. Então, hoje a confederação passou por alguns momentos, né, difíceis de documentação. Do Mundial de 2011 que teve aqui, alguns documentos não ficaram bem claros, e aí teve que fazer uma inspetoria, algumas coisas. Hoje a confederação voltou a ter a liberação para conseguir recurso, para ir atrás de patrocinadores, e eles estão tentando aí fechar com algumas empresas esses patrocinadores para que venha futuramente patrocinar as seleções, né? O trabalho hoje na seleção adulto, masculino e feminino é especificamente mantido pelo COB, né? É o COB que mantém as seleções principais na modalidade. As seleções de base, infantil, cadete, juvenil, ainda a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o aporte que o COB dá não cobre tudo. Então, em alguma situação, na minha realidade, seleção brasileira cadete, são os pais que ainda patrocinam, a gente consegue patrocínios pontuais, que dá uniforme, que dá alguma coisa, mas no grande bojo ainda são os pais que patrocinam e que bancam essas atletas. Por contraproposta, se essas atletas conseguem uma classificação entre primeiro, segundo e terceiro colocado, elas têm direito a uma Bolsa Atleta, que é cedida pelo Ministério de Esporte, e essa atleta vai ter um valor a receber por um ano. Esse valor, são acho que 10 ou 12 parcelas, que o Ministério do Esporte dá para os atletas que são campeãs, vice-segundas colocadas ou terceiras colocadas em competições internacionais. A nível nacional, nós temos também as competições de clube, né, que também qualificam para ter direito a essa Bolsa Atleta, que é um valor menor, mas que dá um suporte para que o atleta possa se sustentar no decorrer do ano para bancar as suas competições, para bancar aquilo que ele precisa, o tênis, o alimento, enfim. Também aqui em São Paulo nós temos no âmbito escolar, a Secretaria de Esportes oferece bolsa para os atletas que são destaques na competição nacional, que é o antigo GEBS, né, que são Jogos Escolares Brasileiros, onde as equipes que se destacam, que ganham primeiro, segundo, terceiro colocado, a Secretaria de Esportes dá uma bolsa atleta para esse atleta para ele conseguir também se manter. Por outro lado, alguns clubes já têm uma estrutura mais fixa, né, mais sólida, e aí consegue tirar os custos dos atletas.
Mas hoje a grande maioria para a competição nacional, para a competição internacional, são os pais que bancam e os pais que ajudam. Entra um patrocínio ou outro, né? Nós, lá em São Caetano, estamos indo para o Campeonato Brasileiro agora, no final do mês. O Auto Shopping Global foi um parceiro nosso, que nos deu um aporte para poder conseguir custear algumas coisas dessa competição. Mas hoje, no geral... o Centro Olímpico é a prefeitura que dá esse aporte, então está muito bem solidificado isso. Mas, no geral, as outras equipes sempre são os pais que estão dando esse aporte. A gente espera que venha melhorar agora, como a confederação conseguiu ter essa liberação para conseguir entrada de patrocínios, eu creio que a partir de agora isso vai melhorar. Legal. Fico na torcida aí para vocês conquistarem grandes patrocinadores e a modalidade ser difundida cada vez mais aí na pátria de chuteiras. Né? Que é uma grande luta nossa, né? É verdade. Queridão, desmistifica pra gente a pronúncia correta. É handebol, handball do inglês. Então, no inglês é o handball. Handball. Né? No português, de Portugal, handebol. E a gente juntou as duas coisas, ficou handebol, mas sem o português é handebol. E a gente colocou a pronúncia do H, se tornou handebol, e a gente fala handebol, e é o que a gente utiliza aqui. E aí nos outros países da América Latina que usa balonmano, enfim. Balonmano, e aí a gente vai adaptando as coisas da melhor forma. Não tem o I do voleibol, né? A gente não tem meio carioca, coisa, né? Aquele ditonguismo, a gente mete o handebol sem querer e vai tá né? Arrasta o H e vai levando. É por aí mesmo. Legal, queridão. Vamos agora pro Toca o Hino. Nesse quadro a gente homenageia um grande nome do esporte. Pode ser um atleta que você se identifique, ou mesmo um treinador. Quem para você nós tivemos o Pelé do handebol? Nós tivemos alguns atletas aqui no Brasil que foram essenciais para que a modalidade conseguisse um destaque, conseguisse alguma coisa a mais a nível nacional e a nível internacional. Né? Nós tivemos algumas gerações atrás atletas que faziam de tudo, tinham qualidade e faziam de tudo para que a modalidade se desenvolvesse. Nós tivemos nas gerações mais passadas o Jabá, que era um goleiro que era excelente, que era muita referência. Tivemos Agberto Corrêa de Matos, era um meio esquerda que foi referência, teve carreira na Europa. E eu acho que do masculino, o que mais ampliou tudo foi o Bruno Souza. Bruno Souza foi o primeiro atleta que saiu e ficou entre os top 3 do mundo, jogou em alto rendimento. Muitos outros tiveram possibilidade, jogaram também. Mas o Bruno Souza foi o cara que abriu horizontes no handebol masculino para que outros atletas como hoje, como o Thiago Petros, como esses caras que estão jogando no top 1 das ligas europeias, tivessem a possibilidade hoje de chegar e ser reconhecido. Mas eu acho que o Bruno Souza foi o cara que abriu os horizontes para nós a nível internacional, que o handebol brasileiro passou a ter uma outra visibilidade. No feminino, nós tivemos a Duda, né? Foi a atleta que saiu. Pra você ter uma ideia, a Duda, quando surgiu, ela é natural de Blumenau, do treinador Graciano, que fez a formação. Mas a Duda não era a estrela era a Ana Morim, que é a irmã da Duda, que era talentosa, todo mundo falava Ana Morim, e a Duda era uma promessa. A Duda veio, saiu de Blumenau, jogou em São Bernardo na Metodista, depois passou 2 anos para São Caetano e rumou para a Europa. A Duda se tornou um ícone da modalidade, né? Reconhecida. Foi melhor do mundo, não foi? Chegou a ser melhor do mundo, ela. Então a Duda é reconhecida a nível onde vai, é reverenciada. O mundo todo sabe quem é Eduarda Amorim, pelo que ela conquistou na modalidade. Temos também a Ana Paula, né, que também veio seguindo no mesmo caminho da Duda, que também hoje é uma referência nossa na modalidade, não só no país, mas a nível mundial também. E agora a gente tem a Bruna de Paula, né? Bruna de Paula, eu acho que logo vai destoar aí como uma das melhores do mundo. Já é uma das melhores do mundo, mas vai ter o título de melhor do mundo futuramente. A Bruna de Paula tem jogado numa geração. As norueguesas estão já em fase. Está surgindo nova. A Noruega também é uma referência mundial e não vai deixar de ser. Mas a Bruna de Paula tem conseguido ser um ícone, tem jogado em alto nível contra qualquer equipe, contra qualquer seleção. Eu acho que ela é o que a gente tem, o nosso maior talento a ser desenvolvido nos próximos anos.
Ela ainda joga no Brasil ou ela tá jogando fora? Não, tá jogando de fora no Győr, né? Agora foi atual, foi campeã da Champions League, né? O Győr era a equipe onde a Duda jogava, a Duda se aposentou e aí eles contrataram a Bruna. E eles foi até domingo passado, se tornaram campeãs europeias e a Bruna destoando, jogando muito bem. É uma equipe muito forte, uma equipe que é referência no handebol feminino mundial. Mas a Bruna de Paula está num outro patamar. Hoje a gente pode falar, nós temos uma atleta no handebol feminino que está jogando em alto nível, que está num outro patamar, que não deixa a desejar nenhuma jogadora do Brasil. Do mundo, né? Do mundo. Ela joga em qualquer equipe e está no nível de qualquer jogadora do mundo. Que legal, hein? Acontece muito dos atletas brasileiros irem para a Europa, né? Isso engrandece muito, né? Tecnicamente, fisicamente. Você acha que esse é o caminho, Ula? O intercâmbio com Noruega, Dinamarca, Suécia, Alemanha? Esse é o caminho a ser percorrido. Por quê? Aqui no Brasil, a gente consegue formar as atletas, mas chegar na equipe adulta, a gente não tem tantas equipes para suportar essa quantidade de atletas. E aí as meninas acabam, não só as meninas, os meninos também, acabam indo embora porque surge uma oportunidade na Europa, talvez o salário, a estrutura não seja tão relevante. Mas pelo fato de estar na Europa e fazendo jogos equilibrados, jogos difíceis, na temporada toda, acaba atraindo. É um atrativo para que esses atletas vão para a Europa para se desenvolver mais, né? Eu acho que hoje acontece no futebol, mas não só no futebol, mas no handebol também. 80%, 90% das listas de seleção brasileira, então as meninas são todas na Europa. Nossa. A gente pega um número muito pequeno do Brasil para completar essa lista. Por quê? Porque lá estão os grandes campeonatos, lá estão as grandes equipes, lá estão as grandes estruturas e todo atleta quer isso, né? Não é só pelo valor financeiro, mas o atleta que quer crescer, quer desenvolver, ele busca isso. E eu acho que hoje a Europa é o grande caminho. Não só para os atletas, mas também para nós treinadores, né? Se nós tivemos a sorte de vir um curso internacional para o Brasil para que a gente pudesse qualificar. Mas até 23, 22 em anos anteriores, se a gente quisesse ter uma qualificação melhor, teríamos que ir para a Europa fazer o curso que eles têm lá, que é no mês de julho, no mês de janeiro, ficar lá um mês para poder a gente ter uma qualificação maior, o que é extremamente necessário. Não dá para acompanhar um handebol só daqui. A gente fala, hoje tem redes sociais, as coisas estão muito claras, tem muitas formas de você aprender e de seguir a modalidade. Mas a metodologia hoje é extremamente importante. Não dá para eu ficar copiando coisa no YouTube, copiando coisa na rede social e querer colocar para a minha equipe, querer implantar um trabalho aqui no Brasil sem saber os porquês. Porque chegou até aquele caminho. Então eu creio que para o handebol a ideia de crescimento é que tragam os técnicos do exterior para poder acrescentar aqui no nosso trabalho e que a gente também tenha a possibilidade de ir para fora para aprender essas metodologias diferentes para a gente adaptar e colocar no nosso mundo, né? Nós somos sul-americanos, atletas de estruturas diferentes e a gente tem que saber esse meio termo para poder achar o que a gente pode dar melhor para os nossos atletas. Na América do Sul, o Brasil ainda se destaca ou não? Então, no masculino, a gente tem a Argentina, que está muito forte também, que está numa crescente. Eles estão num patamar de desenvolvimento um pouco acima de nós, mas é o mesmo processo. A maioria dos atletas deles estão na Europa, estão jogando em alto nível. São jogos muito equilibrados. Nas categorias de base, no masculino, a gente está começando a ficar para trás. Por quê? Eles estão fazendo um processo de formação de atletas muito qualificado. Eles conseguem formar as seleções, formar os grupos por região, e esses atletas, uma vez por mês, se encontram para poder todo mundo ter a ideia do que é um trabalho de nível nacional de seleção. A gente teve isso nos períodos do Jordi aqui, que eram os acampamentos. Agora a confederação está tentando voltar a fazer esses acampamentos regionais. O Diego, no mini handball, tem feito um trabalho muito interessante, é uma pessoa muito boa que está tentando voltar esse trabalho de acampamento para que a gente possa voltar a ter os atletas numa visão. Nosso país é um país continente, né? São várias regiões e a gente precisa estar adequando isso. E no feminino a mesma coisa.
A gente ainda tem a soberania no continente, o Brasil é muito acima de todas as outras equipes, mas nas categorias de base a gente tem tido já uma dificuldade. Ano passado, no cadete, a gente ficou em segundo, né? Uma equipe da Argentina muito bem estruturada, muito bem formada. E aí a gente foi procurar por que eles estão nesse processo. É isso que eu acabei de falar. Eles estão fazendo uma vez por mês, as equipes estão se encontrando em alguma região e trabalha sexta, sábado e domingo, já desenvolve o handebol num sentido nacional. E aí os atletas que vêm de outra região já sabem, eu cheguei na seleção, o trabalho é esse, eu tenho que me adequar a esse. Eu volto para o meu clube, ó. O trabalho do meu clube é um, mas o trabalho da seleção nacional é esse. Então, eles estão crescendo bastante e vão dar trabalho para nós. Entendi. Você citou o trabalho de treinadores estrangeiros no Brasil. E a gente tem um exemplo grandioso do Morten em 2013, né, com a seleção brasileira feminina. Eles foram campeões mundiais. Né? Isso nunca tinha acontecido antes, né? Foi um fato histórico, né? Eu costumo passar para as minhas atletas, para as minhas meninas, falo, ó, quantos países tem no mundo, quantos países no mundo jogam handebol, jogam a nossa modalidade, e quantos países no mundo já conseguiram se tornar campeão do mundo da nossa modalidade. Isso que o Brasil conseguiu, juntamente com o Morten, com o Alex, com toda a comissão técnica e atletas, é histórico. Você tirar um título mundial de uma equipe europeia hoje é quase que impossível, né? Por quê? Eles têm a origem, eles têm a formação, eles têm muito mais subsídios. A cultura, né? A cultura deles é voltada para a modalidade, para que possa desenvolver a modalidade nos seus países de uma forma mais efetiva, mais eficaz. E o que o Morten conseguiu, foi um trabalho também, a gente tem que falar, que ele originou o sucesso em 2013. Esse trabalho começa em 2007, quando a confederação manda as atletas para um clube na Europa. Pegou a seleção brasileira, praticamente colocou 8 atletas dessa seleção num clube na Europa. Essas meninas ganharam bojo, foram ganhando qualidade, foram ganhando canja. Aí nós tivemos o Mundial aqui em 2011, que nós ficamos em quinto, com toda a dificuldade e tal, mas ali era o mesmo grupo. Tivemos a Olimpíada em 12, que também já era um grupo cascudo, que já jogou de igual para todo mundo. E na transição de 2013, a gente consegue o grande pulo. Por quê? Saindo da Olimpíada de 12 para o Mundial de 13, algumas equipes começaram a se reformular. Nós tínhamos um grupo fechado, já tínhamos um grupo forte que estava sendo mantido. Então esse trabalho de 2007... que começa a trabalhar lá em 2007, ele vai dar resultado a partir... Foi longo prazo, né? Foi longo prazo. E aí 2013 é o cume que essas meninas estão no ápice da carreira, no ápice da forma física, tática, mental, e é o boom de ser campeão mundial. É assim, campeão mundial ganhando de equipes de primeira linha do handebol mundial. Não é falar, ganhou de A, de B, não. Ganhamos de todo mundo que tinha que ser ganhar para se tornar campeão do mundo. Fato histórico. O que eles conseguiram... Eu acho que deveria ter busto em todo local que tem handebol, uma foto com aquele quadro dessas atletas, dessa comissão técnica, porque é fato que dificilmente a gente vai conseguir novamente. Você acha que a gente não consegue de novo? Vamos lá. Então, nesse processo que a gente está, a gente vai demorar um pouquinho para chegar. Nós tivemos a seleção masculina agora, que apresentou um ótimo trabalho no último Mundial, né? Mas que ainda não se tornou suficiente para a gente brigar com os grandes. Acho que vai ser muito daquele grupo. Eu acho que possivelmente uns 4 ou 5 vão estar trocando, vai encerrando a carreira. As peças de reposições, eu não sei se a gente vai chegar no nível daqueles que vão sair, mas é uma geração promissora. Promissora a ponto de que chegar no Mundial, jogar de igual para igual com algumas equipes, chegar no top 10, top 12, mas a nível de ser campeão do mundo ainda, eu acho que a gente vai demorar um pouquinho. Quizá a geração aí daqui a uns 10, 12 anos possa chegar para brigar. Mas no masculino a briga é mais difícil, né? O masculino ele é muito mais equilibrado. Não é mais equilibrado. No masculino tem muito mais equipes que conseguem jogar no alto nível, então se torna a disputa muito mais acirrada, né? Não que não tenha no feminino. No feminino tem a hegemonia da Noruega, mas está chegando Suécia, está chegando Alemanha, está chegando Rússia. Tem equipes que conseguem chegar de igual para igual. No masculino esse número é mais amplo, né? Então acho que a nossa briga no masculino é um pouco mais difícil. Entendi. O Morten e a Hannah tiveram aqui com a gente. Foi legal. E foi histórico, né? Essa conquista... Foi a primeira vez que um país da América do Sul
O resto, todos os campeões mundiais eram europeus. Né? Acho que a Coreia também ganhou, nós né? tivemos a Coreia uma única vez. Uma única vez. E o Brasil que ganhou em 2013. Tirando isso, desde quando surgiu o Campeonato Mundial de Handebol Feminino, só as europeias ganharam. Nossa. Né? Então, assim, para nós, olha o peso dessa conquista, né? Se você analisa a história da modalidade, fala pela primeira vez uma equipe da América do Sul, num país gigantesco, que a gente não consegue trabalhar a modalidade de igualdade em todos os estados, consegue um marco desse, é histórico. É histórico. Mas as jogadoras que participaram, inclusive a Hanna, que está jogando em São Caetano, foram eleitas melhores do mundo, né? A Duda, Ana Paula. Era um timaço, né? Nós tínhamos uma geração muito bem preparada. A Babi, a Maísa, grandes goleiras. A Fernanda, ponta esquerda. Nós tínhamos um grupo muito bem preparado. É muito mérito do Morten, do Alex, da comissão técnica que souberam montar aquele grupo para na hora certa falar, a gente vai ter uma única chance de colher fruto, vai ter uma única chance de se tornar campeão do mundo. E elas falaram, a chance é agora. Né? Não sei se o Morten contou aqui a história da final, né? Que ele entra no vestiário com as meninas e ele tira de uma caixa umas medalhas, ele fez umas medalhas de prata e falaram, tá aqui, a gente pode pegar e ir embora. O que a gente quer? A gente brigou, lutou, trabalhou para chegar até aqui. É porque elas queriam medalhar, né? Elas não estavam pensando no título. E não elas achavam que só chegar entre as três e pegar, tava bom. E aí ele fez essa dinâmica muito fantástica. E aí eu sei que levanta uma, pega e fala, isso aqui é muito bom, mas para mim não é suficiente. Já cheguei até aqui, eu quero mais. E aí vai levantando uma de cada vez, e o vestiário se toma, e elas se tomam naquele momento, e falam, é agora. E foi aquele jogo histórico que elas fizeram. A Hanna teve aqui também, aquele gol da Hanna lá no 6-5, que ela finta para fora e faz o gol. Uma menina de 18 anos, né? Com 1,59 m, né? De altura, fintou, fez aquela finta, fez aquele gol importantíssimo na construção do resultado. Foi o gol do desempate, né? Eles foram pro ataque, empataram, ela fez aquele gol, a gente estava em inferioridade numérica. Acho que a Ana Paula fez o gol do título, se eu não me engano. Fez o gol de apoio no final. E aí, assim, é muito mérito de um grupo daquele, e tinha diversidades ali, meninas do Nordeste, meninas do Sul, Centro-Oeste, meninas do Sudeste, e o grupo se juntou daquela forma, por isso que eu digo, muito mérito da comissão técnica e das atletas também. Não tem comissão técnica sem atletas e não tem atleta sem comissão técnica. Tá tudo ligado, né? Tudo interligado um no outro, e aquela equipe lá é histórica. Eu acho que a gente vai reverenciar aquelas meninas e aquela comissão para o resto da vida. Quem é da modalidade tem que tirar o chapéu para eles, que o que eles conseguiram foi inédito. Foi emocionante mesmo. Vamos para a aposta de ouro. Agora vamos falar de Los Angeles 2028. O ouro olímpico vai para quem? No feminino e no masculino? Então, a gente tem acompanhado aí pelo último Mundial, última Olimpíada. Eu acho que no feminino, acho que a Noruega ainda é grande candidata ao ouro, né? Acho que a Suécia, a Alemanha vai estar correndo por fora ali, que foi quem chegou no último Mundial. Mas eu acho que a Noruega é a grande candidata a ser batida no feminino. Né? A gente vai ver a geração que a gente vai chegar, como vão chegar nossas atletas para estar brigando ali. Mas eu acho que é possível, né? Mas acho que a grande candidata é a Noruega. No masculino, a gente tem a Dinamarca num expoente que vai ser difícil nos próximos 2 anos, 3 anos, alguém conseguir equilibrar esse jogo com a Dinamarca. A França fez um período de transição, né? Tanto que na última Olimpíada eles jogaram muito abaixo da média, assim, chegaram com as calças na mão em uma fase de mata-mata. Né? Mas a safra é excelente. Se daqui para 28 essa safra se encontrar, eu acho que vai se encontrar. Eu acho que França e Dinamarca são os grandes candidatos à medalha de ouro no masculino. Belas escolhas. Queridão, a gente está chegando próximo do final do nosso programa e a gente vai para o último quadro, que é o Momento Histórico. Eu queria saber de você o que mais te marcou na carreira dentro do esporte. Conta pra gente. Então, tivemos vários momentos, né, que foram marcantes na nossa carreira. Como atleta,
né? Nós tivemos um período na Metodista no ano de 96 para 97. Nós tivemos uma reformulação muito grande no elenco, muito grande no plantel. Pós-Olimpíada, alguns atletas saíram, a comissão técnica teve algumas dificuldades. E aí ficamos em 6, 7 atletas, né? Ficou eu, o Hélio, o Agberto, o Wilson. E a gente tinha assim alguns objetivos, porque a gente tinha um sul-centro-americano que ia classificar para o primeiro mundial da história do handebol de clubes, né? E a comissão técnica falou, nós decidimos afastar esses atletas, dispensar esses atletas, e a gente vai confiar em vocês. Nos deram o aporte, falaram assim, está na mão de vocês agora, a continuidade do trabalho da Metodista está na mão de vocês. Depois trouxeram o Cubano e trouxeram o Macarrão. Mas a base da equipe era essa. Macarrão foi seleção, né? Macarrão sempre, muitos anos de seleção. E aí a gente pegou esse objetivo, falou, se é isso que está na nossa mão, que a gente tem que fazer, vamos fazer. Aí fomos campeões brasileiros, campeões sul-americanos e conseguimos a vaga para o Mundial de 97 de clubes, que foi na Suécia. Uau. Suécia não, errei. Foi na Áustria, né? E aí que a gente chegou, eu cheguei cambaleado, que eu tive... Na fase final do brasileiro eu rompi o ligamento. Joelho? Joelho. Puxa. Menisco. Rompi o menisco e aí cheguei meio ruim e tal, mas assim, foi o maior desafio que a gente teve em nossas vidas. Porque a gente tinha um grupo que era grande, gigantesco, só atleta de alto nível, e de uma hora para outra falou, tem vocês 6 e vocês 6 que vão tocar a Metodista daqui de agora. Foi acho que o maior desafio que a gente teve, eu, o Hélio, o Agberto, o Wilson, que a gente segurou a onda e falou, foi um momento histórico para nós. Sempre que a gente se reúne, a gente fala muito isso, né? Que foi o maior desafio que a gente teve dentro da Metodista. A nível mundial, foi o mundial. Nós tivemos o Mundial do Egito de 2007, Mundial de Clubes do Egito. Eu era assistente técnico do Cubano. E nós, no embarque no aeroporto, o Cubano não estava com o visto para entrada na Espanha. Meu Deus. O Cubano não pôde embarcar. Nossa. E eu, de assistente B, passei para assistente A. E assim, eu tinha parado de jogar, tinha 3, 4 anos, né? Eu tinha know-how de júnior, mas de adulto eu estava começando a minha carreira no adulto. Chegamos no Mundial, você vai ser o treinador A, vai ter o primeiro jogo contra Cidade Real, que naquela época era o melhor time do mundo. Nossa Senhora. E aí eu falo, caiu aqui, tá aí, Cubano tá onde? Não, Cubano tá preso em Londres, tá vendo se consegue, beleza. Aí peguei esse rabo de foguete, os atletas me conheciam e tal. Assim, o jogo foi muito além daquilo que a gente esperava, a gente conseguiu equilibrar o jogo numa grande parte do jogo, depois eles abriram no final 6, 7 gols, mas foi a maior vivência internacional que eu tive, né? Tive outras essa foi a nível adulto, profissional, de alto rendimento. Tive outras agora com seleção cadete na Argentina, uma situação tipo contrária, a gente teve que reverter algumas situações de jogo, mas de clube a nível mundial foi esse Mundial do Egito que teve essa situação que a gente teve que contornar e levar. Sou muito grato aos atletas daquela época que abraçaram, não, Ula, você está com a gente, vamos fazer assim e tal. Seguiram a regra, aquilo que eu pedi, e foi assim um momento histórico que eu guardo até hoje, tenho muita recordação. Tem um quadro em casa daquele time, a medalha que a gente ganhou de participação está lá, a gente ficou em 5º lugar no campeonato, eu penduro lá e é uma recordação que eu tenho pro resto da vida. Que maravilha, hein? Fortes emoções, hein? Você não me falou a tua posição. Você não era goleiro, né? Não. Eu fui ponta direita, né? Eu sou canhoto e por isso eu iniciei quando eu jogava em Salvador, jogava na meia, mas chegando lá no Nordeste era uma outra realidade. Cheguei aqui no Sudeste, a melhor posição que eu consegui me adequar foi na ponta, e aí eu galguei aí essa carreira na ponta e tal. Sempre fui um jogador de muito esforço, né, de muita dedicação. Eu não era craque, nunca fui top de linha, mas eu sempre fazia mais que os outros, né? Para eu estar ali, eu falei, para eu estar nesse grupo da Metodista, eu tenho que fazer mais. Né? Era um grupo que tinha atletas de seleção brasileira, atletas de mundial, tanto que eu cheguei à seleção brasileira em 97, mas eu sempre tinha que fazer a mais porque eu não era tão qualificado quanto os outros. E fui galgando aí na minha carreira toda, sempre lutando, fazendo mais, correndo atrás. E foi assim que eu cheguei.
E até encerrar, eu tive a possibilidade de sair para outras equipes, né? Achei que não era o momento. Quando eu falei, não, tem que ficar aqui, vou continuar, eu tenho um legado para fazer aqui. Eu já estava iniciando o trabalho com os menores. Aí encerrei minha carreira na Metodista em 2003. Mas não foi por conta da lesão, né? Não. Foi um momento que eu achei que era o ideal. O corpo já não estava respondendo. Eu também já estava com 2 anos de casado, já comecei a ter algumas outras prioridades. Falei, não, é melhor parar por cima, parar no momento bom, do que sair arrastando a carreira, uma carreira brilhante, e depois jogar na lama por algumas coisas. Eu falei, vamos parar por aqui nesse momento. A Metodista me abraçou, né? Falou, não, vem, a gente vai inserir você na comissão técnica e tal. E aí foi tudo bem, graças a Deus. Era craque, sim, porque ninguém chega na seleção brasileira à toa. Jogava muito, cara. Parabéns. E filho de peixe, peixinho né? Teu filho tá jogando, voleibol? Rapaz, meu filho tá aí, tá na carreira, né? Meu filho iniciou lá em São Caetano, nas categorias de base. Aí depois passou uma temporada na equipe do Sírio ali, que treina ali perto da Higienópolis. Aí passou uma pequena temporada em Guarulhos, no ano de 2022 para 2023. Aí ele teve uma oportunidade para jogar em Portugal. O treinador da equipe de Portugal, o Arthur, da categoria Júnior, falou, Ula, eu tô precisando de um jogador aqui e tal. Tem como seu filho vir aqui fazer um teste com a gente? Falei, Ótimo. Falei com o Guarulhos, o treinador Veras, agradeço a ele que deu a liberdade, que liberou ele para ir. Ele chegou lá, o cara falou, Ula, ele não vai voltar mais. Opa! Falei, não, tem que voltar, porque tem as coisas aqui. Falou, não, se ele voltar pro Brasil, eu acho que ele não volta. Eu falei, não, ele tem uns compromissos aqui, tem que encerrar, tal. Aí ele veio e voltou, assinou o contrato lá, assinou o contrato de 2 anos, no São Joanense, lá de Portugal, perto de Porto. Jogou bem, jogou o júnior, jogou o adulto. Só que o adulto da equipe, ano passado, caiu para a 2ª divisão. Os investimentos diminuíram, né? Aí ele falou... Na Europa também? Na Europa também acontece. Meu Deus. Aí ele falou, não, Ula, a situação é essa, tal. Eu falei, Vinícius, quer dar um tempo, deixa eu ver se o clube melhora, o contrato está vigente ainda. Beleza. Aí ele terminou a temporada lá em agosto, veio para o Brasil. Aí esse ano a equipe de Sorocaba montou uma equipe, tá? O professor Marcel em Sorocaba, agradeço. Fizeram um convite para ele, falou, quer jogar com a gente, a proposta é essa, tal, legal. Aí nós fomos rescindindo o contrato lá na Europa, que era até julho desse ano, né? E aí Sorocaba abraçou ele está lá muito feliz, muito contente, está jogando bem, está jogando júnior, jogando adulto. Que posição? Ele é central e meia-direita. Central e meia-direita, não é canhoto, né? Central e meia-direita. E tá lá. Ele é mais alto, Vila? Muito mais alto. Já tá eu tenho 1,80, ele está com 1,85. Então, assim, tá desempenhando bem, tá feliz, tá contente. Ele vem e conta as histórias lá. Pai, time é assim, a gente faz dessa forma, tal treino é desse jeito. Então, tá encaminhado. Tá encaminhado, tá estudando, que eu falo para ele. Tá fazendo jornalismo, né? Eu falo para ele, a carreira de handebol é importante, mas você tem que ter uma profissão. Tá no caminho, ele falou, pai, eu quero ser jornalista, eu gosto e tal. Então, tá encaminhado aí, se Deus quiser vai dar tudo certo. Plano B, né? Opa, tem que ter na manga. A gente vê ele aí comentando, né? Então, eu falei pra ele, quem sabe futuramente você pode estar aí e tal. Legal, parabéns, cara. Que história vencedora, hein? A tua esposa também foi atleta, né? Não, a minha esposa, a história dela como atleta é um pouco menor. Porque ela também é oriunda de Santo André. Nós nos conhecemos em 2090 e pouco, na Metodista. Mas ela também é oriunda de Santo André. E ela iniciou o vôlei lá no Santo André, na época do William, aquele time de ouro da Pirelli. Ela foi fazer uma histórica, né? Ela foi fazer uma seletiva na Pirelli, ela jogava na escola, foi fazer uma seletiva na Pirelli. Só que chegou naquela época, o corte mínimo era da rede, né? Se você da cabeça não encostou na rede, você... Ô, louco. Ela chegou lá, que ela viu o tamanho da rede que exigido, que ela olhou, ela falou, não é pra mim. Aí ela parou, tal, aí trabalha na área de educação, muito bem sucedida, tal, mas o esporte ela não conseguiu seguir. O handebol não segrega tanto quanto o vôlei em relação à altura, né? Porque os europeus são muito altos, né, em todas as posições. Mas a gente percebe, por exemplo, a Hanna, que foi um destaque mundial, com 1,59 m jogando na ponta. E hoje isso não quer... Tamanho não é documento, né? A partir de um certo momento isso se tornou realidade, né? Antigamente eles tinham muito essa visão. Para se jogar handebol tem que ser muito grande, tem que ser alto, tem que ser... Ainda prevalece isso. O jogador maior, o jogador mais forte, ele vai levar vantagem, porque é uma modalidade de contato, uma modalidade de lançamentos, então você tem que ter potência, tem uma série de coisas que tem que agregar para o handebol.
Mas não exclui o jogador menor, o jogador mais rápido, o jogador mais inteligente que venha participar da modalidade. A posição dela era central, a Hanna né? Central. A Hanna Central. A Hanna jogou na Europa também bastante tempo, enfim. Se o jogador que for menor souber se adequar, ele vai jogar em qualquer lugar, ele vai ser um jogador de alto rendimento, porque hoje a modalidade tudo é adequável, né? Se você sabe se adequar para aquela posição e se dar bem, teoricamente no seu tamanho não vai ser empecilho. Maravilha, entendido. Queridão, queria te pedir tuas considerações finais. Infelizmente a gente está chegando no final do nosso programa. Se você quiser deixar tuas redes sociais, teus contatos, pedir patrocínio, agora é essa. Opa, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito legal falar da modalidade, é muito legal a gente estar conseguindo ampliar espaço para que a modalidade seja vista, né? Os meus contatos são, hoje estou treinador de São Caetano, se alguém quiser falar, conversar, ir lá, treinar, a gente está de portas abertas, a equipe de São Caetano treina no ginásio do Eires, lá em São Caetano. Nós estamos de portas abertas, de mirim a adulto, qualquer atleta que queira jogar handebol, São Caetano está de portas abertas, né? Eu tenho agradecimento, também trabalho na Universidade USCS, no Colégio Eduardo Gomes, dirijo a equipe Master de handebol do Colégio Eduardo Gomes, aqui a gente vai jogar agora o Brasil Master Cup agora, e também a Medicina ABC, que me deu a oportunidade também, eu estou muito grato às meninas da Média ABC, que me deram uma imensa oportunidade de conduzi-las. E estou à disposição. O ULA minhas redes sociais _ULA. Pode me procurar lá, eu estou à disposição para ajudar, para dar palestra. Contem comigo para o engrandecimento do handebol. Muito obrigado, meu amigo. Foi uma honra recebê-lo aqui. Pessoal, essa entrevista na íntegra a gente vai disponibilizar no YouTube e também no Spotify. Portanto, se inscrevam nos nossos canais. No Instagram, caminhos_do_ouro_ e também no TikTok. Ficamos por aqui e até o próximo episódio de Caminhos do Ouro. Valeu, Daniel.